Carta aos Hebreus. Ajude a espalhar a palavra do Senhor, compartilhe este vídeo. Deus fala por intermédio de seu Filho. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas, elevado tão acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o deles. O Filho superior aos anjos. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. E a respeito dos anjos, diz ainda: ele torna seus anjos como ventos, e seus ministros, como chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, permanece eternamente e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, de preferência a teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no início colocaste os fundamentos da terra e os céus são a obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, envelhecerão todos como uma veste, como um manto os dobrarás, como uma veste serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e teus anos jamais terminarão. E a qual dos anjos disse alguma vez: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como apoio sob os teus pés. Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? A mensagem da salvação é em Cristo. Por isso, devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos, para não nos desviarmos. Pois se a palavra transmitida por meio de anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu sua justa paga, como ficaremos nós impunes, se desprezarmos tão grande salvação? De fato, esta salvação foi promulgada, no início, pelo Senhor, e depois confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. Deus confirmou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo, e mediante dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Jesus, protagonista da salvação. Ora, não foi a anjos que Deus submeteu o mundo vindouro, do qual estamos falando. Em algum lugar, porém, alguém declarou que é o ser humano, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que te ocupes com ele. Pouco inferior aos anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Jesus, a quem Deus tornou pouco inferior aos anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de cada um. Deus, por causa de quem e para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Por isso, por meio de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles. Pois tanto o santificador, quanto os santificados, todos procedem de um só. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembléia te louvarei. E ainda, colocarei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que, por medo da morte, passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, ele não veio em auxílio de anjos,
mas da descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas que concernem a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Jesus supera Moisés. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação que vem do céu, fixai bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Ele foi fiel a Deus, que o constituiu no cargo, assim como foi Moisés, em sua casa. E ele merece glória maior do que Moisés, como construtor da casa merece maior glória que a casa mesma. Toda casa tem um construtor. Ora, quem constrói tudo é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servidor, para testemunhar as coisas que iam ser ditas por Deus. Cristo, porém, foi fiel como filho posto à frente da sua casa. E sua casa somos nós, desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança. A incredulidade dos antepassados. Por isso, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, irritei-me com essa geração e afirmei, sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Isto, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião. Ora, quem são os que se rebelaram, depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quais são aqueles com os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que cometeram pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam em seu repouso? Não foi para aqueles que não quiseram obedecer? Assim vemos que eles não puderam entrar, por causa da sua incredulidade. A entrada no repouso. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo. Pois a nós foi anunciada a boa nova exatamente como aqueles. Mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio, não se uniram, pela fé, aos que a ouviram. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso, do qual ele falou, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso, uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo. De fato, numa passagem da Escritura a respeito do sétimo dia, ele disse, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Também diz, no texto aqui referido, jamais entrarão no meu repouso. Daí se confirma que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus marca de novo um dia, um hoje, quando fala por meio de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo de desobediência acima referido. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas.
julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Jesus, o sumo sacerdote por excelência. Quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na profissão da fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então, seguros e confiantes, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer, tanto em favor de si mesmo como do povo, sacrifícios pelo pecado. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Atribuiu-lhe esta honra àquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua piedosa submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência, por aquilo que ele sofreu. Mas, quando levou a termo sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O leite e o alimento sólido. A este respeito teríamos muito a dizer, coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, de novo necessitais que alguém vos ensine os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Tendes necessidade de leite em lugar de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender o ensinamento do que é justo, porque é ainda criança. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que a experiência já exercitou para distinguir entre o bem e o mal. Por isso, deixemos agora as instruções elementares sobre Cristo e elevemo-nos ao ensinamento perfeito, sem novamente pôr os alicerces, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina acerca dos batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Eis o que faremos, se Deus o permitir. Os relapsos. Há pessoas que um dia foram iluminadas, que saborearam o dom do céu e tiveram parte no Espírito Santo, que experimentaram o sabor da palavra de Deus e os milagres do mundo vindouro e, no entanto, desistiram. É impossível que elas tornem a ser renovadas e trazidas à conversão, enquanto crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. De fato, quando uma terra embebida de chuva abundante produz plantas úteis para quem a cultiva, essa terra tem a bênção de Deus. Mas se ela produz espinhos e ervas daninhas, não tem nenhum valor e está a um passo da maldição, acabará sendo queimada. Mesmo falando deste modo, estamos certos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom, do lado da salvação. Deus não é injusto, para esquecer o vosso trabalho e o amor que demonstrastes por seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança. Assim não vos tornareis negligentes, mas sereis imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornam herdeiros das promessas. A promessa de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número.
E assim Abraão, por sua constância, viu a promessa se cumprir. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia dada no juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, Deus interveio com um juramento. Ele quis mostrar, com maior clareza, aos herdeiros da promessa, o caráter irrevogável da sua decisão. Por meio de dois atos irrevogáveis, isentos de mentira da parte de Deus, encontramos profundo reconforto, nós que em busca de refúgio procuramos agarrar a esperança que nos é proposta. A esperança, com efeito, é para nós como uma âncora, segura e firme. Ela penetra até além da cortina do santuário, no qual Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Fim da carta aos Hebreus. Leia a Bíblia todos os dias.